Tact time, afinal de contas, Everson, o que é o tact time, né? Ele nada mais é do que o ritmo que você precisa, né, para produzir e atender a demanda do seu cliente. É o ritmo que você precisa para produzir o produto dentro da sua empresa, né? Pense nele como se fosse o batimento cardíaco da sua produção, né? Seus clientes esperam ali um produto ou serviço, né, em um determinado ritmo, e o tact time ele garante que você esteja alinhado com essa expectativa, né? Evitando tanto a superprodução, né, que gera aí o desperdício, né, e quanto também o atraso, né? A gente evitar que os clientes aí fiquem insatisfeitos. E por que o tact time aí é tão importante, né? Então vamos lá, ele evita a superprodução, né, que eu já comentei. Então você produz exatamente o que é necessário, né, evitando estoque excessivo, né, e os custos, né, associados a essa armazenagem, né, a obsolência desses produtos, né. Você reduz o tempo de ciclo. O que é o tempo de ciclo, né? Você acaba sincronizando a sua produção com a demanda, né? Você otimiza aí o fluxo de trabalho, reduz o tempo total, né, para entregar um determinado produto ou serviço. Você também melhora a sua eficiência, né, melhorando aí os tempos, aí, otimizando o pessoal, otimizando insumos, né, então permite identificar aí os gargalos, né, e as oportunidades de otimização, né, garantindo aí que os recursos, né, sejam utilizados da melhor forma possível, né. Então com isso você acaba aumentando aí a satisfação do seu cliente, né. Você entrega aí o que o cliente quer, né, no tempo que é necessário, que você acordou com ele, né, e acaba construindo aí certa confiança, né, no seu trabalho aí, né. E, resumindo aí, né, você sincroniza aí a produção, né, produção e a demanda, né, reduz os desperdícios e melhora a eficiência, né. E afinal, aí, como que a gente calcula, né, esse tact time? Afinal, a gente precisa de um número real aí para trabalhar, para a gente saber a frequência, né, que a gente tem para produzir, né, esse produto ou serviço, né. Então, o tact time nada mais é do que o tempo disponível, ou seja, o tempo total menos a ociosidade que tem aí para manutenção ou para pausa aí do seu colaborador, né? Aí você divide ele pela demanda que você vai ter que produzir, né? Então, o tempo disponível, né, ele determina aí o total que você tem para trabalho em determinado período, né? Então, você tem que subtrair todas as pausas do dia, né, as interrupções que tem, né? Normalmente a gente mede isso daqui em segundos para ser mais preciso, né? Mas dá para fazer por minutos também. E você divide pela demanda do seu cliente, né? Quantas unidades o cliente tem, né, espera receber naquele determinado período, né? Aí você divide o tempo disponível pela demanda do cliente, você tem aí o seu tact time, né? Então a gente tem aí, vou fazer um exemplo prático de como calcular aí o tact time, né? Para ficar mais fácil de você entender. Então a gente tem uma fábrica aí uma suposta fábrica de sanduíche que produz em um turno de 8 horas, aí, ou seja, 480 minutos. Né? Faz uma pausa total de 30 minutos para limpeza e intervalo, né? E os clientes pedem em média aí 240 sanduíches por turno. Né? Então a gente quer saber qual que é o tact time, né, da produção de lanches aí, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular aí o tempo disponível, né? Que no caso aí o exercício ele dá com 480 minutos. E vamos subtrair primeiro aí o tempo de intervalo, né? A ociosidade ou a pausa, né? Que a gente tem que subtrair do tempo total para a gente chegar num valor que seja o valor real aí de mão na obra, né? Mão de trabalho realmente, né? Trabalho efetivo. Então são 450 minutos, né? E a gente tem que fazer o cálculo aí também em segundos, né? Para ser mais preciso, né? Nosso resultado. Então nós temos aí 27 mil segundos, né? Tem uma demanda aí de 240 sanduíches. Então a gente faz aí o cálculo, 27 mil dividido por 240, que é igual a 112,5 segundos. Então esse aqui é o tact time, né, da empresa de sanduíche. Então que equivale, a gente divide aí, né, divide por 60, a gente tem esse valor aí de 1,88 minutos a cada lanche. Então a cada 1,88 minutos a gente tem que produzir aí um lanche para poder dar conta da demanda que a gente tem. É um tempo rápido, mas é claro, se você coloca isso em produção, né, com um processo bem definido, você tem que chegar nesse tempo aqui de produção. Tá? Tem que ser tudo calculado, né? Então é bem tranquilo de fazer esse cálculo aqui e saber como é que você está dentro da sua empresa. Né? E como que a gente aplica isso aí, né, no dia a dia? Né? Então a gente pode aplicar em várias coisas, né? Não só em trabalho, mas a gente tem também às vezes nas nossas atividades, né? A gente consegue, por exemplo, entrega de relatórios. Você tem um relatório para entregar, você precisa entregar 10 relatórios numa semana. Né? Qual o tact time que você tem para cada relatório? Né? O tempo que você demora para poder produzir esse relatório. É claro que você não vai fazer só relatório, mas você tem que disponibilizar um tempo para fazer ele, né, diariamente ali, para poder dar conta desses 10 relatórios na semana. Né? Então, né, qual que é o tact time aí para você produzir cada relatório? Né? Você precisa entender, precisa calcular isso daí. Né?
Por exemplo, publicação. Se você publica conteúdo na internet, você tem um tempo de criação desse conteúdo, né? Quanto tempo você demora em média para poder produzir? Se você tem uma meta ali de produzir 3, 4, 5 ou 7 conteúdos na semana, né? Qual que é o tempo disponível que você tem que ter para poder fazer esses conteúdos, criar esses conteúdos, né? Criar, desenvolver, editar, ou a parte que você faça aí, né? Você tem que produzir para entregar para um editor. Então, esse é o tact time que você tem que encontrar para poder dar conta aí da sua demanda, né? Tem as tarefas também, se você tem um cronograma para cumprir, né? Você tem que estimar aí o tact time de cada etapa ali de uma atividade que você tem que fazer, né? Se você vai estudar, você tem lá uma disciplina lá com 12 matérias e você precisa entregar isso aí em uma semana, né? Qual que é o tempo que você tem disponível para poder estudar, né? Para você organizar ali, e é o tempo que você tem para estudar em cada atividade, cada aula, né? Então você tem que ter ali, né, ou saber mais ou menos um tempo disponível que você tem para fazer isso, né? E você tem que dar conta, é claro, né, de fazer isso aí dentro do tempo que você determinar. Então você sabe aí que você tem 2 horas por semana para estudar, e são aí 12 módulos, você tem que dividir aí, né, o tempo pela quantidade de módulos e saber mais ou menos em média aí quanto você vai gastar para poder estudar, né, de uma forma adequada aí todos esses conteúdos aí, né? Então assim, resumindo, né, a chave é identificar a demanda, né, e o tempo disponível, né? E então usar o Tact Time para ritmar suas atividades e garantir que você esteja no caminho certo para cumprir suas metas. Se o Tact Time for muito apertado, pode ser um sinal de que você precisa otimizar seus processos, pedir ajuda ou negociar um prazo maior. Agora, se for folgado, você pode estar, né, subutilizando seu tempo, né? Então essa aí é a definição geral aí. Espero que vocês tenham entendido, né? O Tact Time, né, como a gente conversou, ela é uma ferramenta do Lean, né? Onde que ela se encaixa dentro do Lean? O Tact Time, ela é um pilar, né, dentro do Lean, porque ela promove fluxo contínuo, né, e a pull production, ou seja, a produção puxada pela demanda, né? Então a gente tem a demanda, e a demanda que define aí o quanto que a gente vai ter de tempo disponível para poder realizar aquele processo, atividade ou criação de um produto, produção de um produto, né? Ou seja, né, o Tact Time ele força, né, você a produzir apenas quando há demanda real do cliente, né? O que acontece com isso, né? Se você otimiza aí a, a sua produção, né? E aí você evita, né, essa superprodução, né? Você não vai produzir mais do que é necessário, né? Você evita o tempo de espera, né? Porque o tempo de inatividade de pessoas e equipamentos. Você sabe aí o tempo, qual que é o ritmo que você tem que produzir. Você não precisa produzir mais rápido do que aquilo, nem pode produzir mais lento, senão você não vai conseguir entregar. Então você evita aí também o tempo de espera, né? Você evita também o tempo aí de movimentação desnecessária de materiais, né? Você vai estar carregando o material para lá e para cá, estocando o material, né? E com isso você não tem aí essa parte de transporte, você não tem toda essa movimentação, você vai ter o necessário mesmo para a sua produção. Você vai evitar que seja produzido materiais excessivamente, né? Você não vai fazer nada a mais do que precisa, né? Não vai ter mais etapas aí do que o necessário, né? Você vai evitar acúmulo de estoque, né? Você vai precisar ter um estoque gigantesco, porque você sabe ali os ritmos da sua demanda, você consegue aí não ter tanto dinheiro parado em estoque, né? Você consegue otimizar isso daí. Movimento, né? Que eu já comentei, né? Movimento de pessoas, né? Desnecessário de pessoas, né? No ambiente ali, né? E defeitos, né? Como que assim que a gente pode o Tact Time ajuda nos defeitos, né? Os produtos ou serviços que não atendem aos requisitos, né? Então a gente foca no Tact Time, você naturalmente busca eliminar esses desperdícios, né? Tornando a sua operação mais enxuta, né, e eficiente. Então é isso, né? Espero que você tenha compreendido aí um pouco da definição de Tact Time, né? Como que se faz aí o cálculo também e onde é que você pode aplicar isso aí no seu dia a dia, né? Eu vou deixar com você aí um exercício, um desafio para você fazer, né? Você vai fazer sozinho, não tem resposta aqui, mas você pode depois deixar seu comentário aí com a resposta que você chegou para ver se você conseguiu compreender. Tá? Vamos lá. Uma pequena fábrica de camisetas artesanais opera em um turno de 8 horas por dia. Desse tempo, 30 minutos são de pausa para café e descanso, e 30 minutos são usados para limpeza e organização do maquinário no final do dia. Os clientes da fábrica esperam receber 25 camisetas por dia, né? Qual que é o tact time para a produção de camisetas nessa fábrica? Ou seja, né, qual o tempo que ele precisa produzir, em qual tempo ele precisa produzir, né, uma peça para poder dar conta da demanda dele de 25 camisetas por dia. Ok? Deixa aí sua resposta nos comentários, né? Se tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar respondendo aqui. E se puder, né, dá um joinha aí, ajuda a gente aí a entregar esse conteúdo para mais pessoas.